Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço vocês mais uma vez por estarem aqui. E é o seguinte, ó, hoje é domingão e vocês não podem deixar de clicar aí, ó, fixado nos comentários lá com os nossos amigos da A2C Promotora. Mas, Neto, a A2C Promotora não é uma empresa de serviços financeiros? Sim, e ela só não funciona em dias úteis? A resposta é não. A vantagem da A2C Promotora, além de ter todos esses serviços, ó, que eu estou listando aqui para vocês, é que eles também funcionam de feriados e de finais de semana. Estão lá de plantão para atender vocês. O Fábio, a equipe dele, tem dado uma atenção assim absurda pro pessoal aqui da nossa comunidade. Tenho recebido vários e vários elogios todos os dias. E para você que quer ali uma antecipação de fundo de garantia, para você de repente que quer fugir daquela burocracia bancária, que não quer depender de governo para nada, que não quer ter consulta ao seu nome também, você pode chamar o pessoal da A2C Promotora que eles vão ajudar você. Lembrando também, para quem quer consignados, para quem às vezes recebe benefícios do governo federal e quer atrelar algumas condições favoráveis, eles também têm isso. Então chama lá os meninos da A2C Promotora, a equipe deles, e fala que veio pelo Pina Porco, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Tamo junto, gente. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. E galera, e aí? E o joguinho da seleção brasileira ontem? O que vocês me dizem a respeito daquele jogo de ontem? Olha, eu entendo o Dorival ele ter entrado ali com um time bem, digamos assim, bem alternativo, né? Com os jogadores, em sua grande maioria, os jogadores reservas. Afinal, ele quer ter uma visão de como tá a escalação além dos jogadores titulares. Porque não adianta todo jogo você ficar colocando só os jogadores titulares, porque além de você correr o risco desses jogadores se lesionarem nas vésperas de uma competição oficial, você também acaba não tendo dimensão da qualidade e da dinâmica que o seu elenco tem de verdade. Você acaba não conhecendo muito bem aqueles jogadores reservas que às vezes não têm a oportunidade de sempre entrar. Então eu acho que o Brasil realmente começou o jogo. Cara, os 20 primeiros minutos, pra mim, foram avassaladores da seleção brasileira. Eles começaram o jogo numa rotação muito rápida, subindo as suas linhas, pressionando a saída de bola do México. Inclusive, logo no início, já encontra um gol ali numa jogada absurda do Savinho junto com o Andreas Pereira, né? Dando dois dribles ali desconcertantes e chutando pra fazer um belo gol. Realmente começou muito bem. Só que aí depois, cara, a rotação desse time, ela foi diminuindo. E o México foi ampliando os seus espaços de atuação. Foi espremendo a marcação do Brasil e muitas vezes a saída de bola do Alisson, pelo amor de Deus. Cara, quantas e quantas vezes o Brasil veio com aquela bola recuada. Quando o Palmeiras começa a fazer isso nos jogos, eu fico muito puto. E quando eu vi a seleção brasileira ficando recuando bola para goleiro, ali jogando na fogueira daquela maneira, cedendo a pressão das linhas do time adversário, é um absurdo aquilo, é um absurdo. E de verdade, eu vou ser bem sincero com vocês, com todo respeito ao Alisson e tudo mais, mas não é goleiro de seleção brasileira. Não é. E assim, isso já ficou provado, né, em convocações anteriores. Eu não entendo como que o Alisson ainda vem sendo convocado, porque basicamente as defesas que ele consegue fazer são defesas assim, que qualquer goleiro, por menor técnico que seja, ele consegue fazer. E ontem o Alisson, com aquelas saídas de bola à lá Diniz, à lá Fernando Diniz no Fluminense, colocando o Brasil toda hora na fogueira, realmente começaram a deixar eu extremamente inquieto com a partida. Extremamente inquieto com a partida. Acho que cresce, né? E no segundo tempo, o Brasil volta a retomar o seu fôlego e tudo mais. Parece que as coisas estavam tudo bem. O Brasil ia ampliando, conseguindo ali uma boa vitória, uma boa margem. E aí o México vai lá e meio que com um gol contra, lá do Ian Couto. A princípio, pra quem viu Cafu, ver Ian Couto, olha, que isso, gente. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu era criança, eu era acostumado a ver o Cafu por ali. E o que era aquilo? Que jogador que era aquele? O cara era absurdo, velho. O cara era absurdo. Tecnicamente falando, né? Em questão de liderança também. E agora você se deparar com o Ian Couto, você começa a entender o porquê, 20 anos aí, que a seleção brasileira não é mais campeã do mundo.
Aí você começa a entender. Aí o Dorival, depois que leva a pressão ali do México, fica 2-1, o México começa a ganhar espaço, começa a querer ganhar moral, aí ele vai lá e coloca a tropa. Aí entra a tropa titular. E mais uma vez, o Endrick mostrou que tem o faro do gol. O Endrick mostrou que em 3 jogos pela seleção brasileira, ainda sem ser titular, hein? 3 jogos com participações assim. Umas foram maiores, né? Mas outras foram menores. Ele consegue 3 gols em 3 jogos pela seleção brasileira. E chega a marcas ali, assim como, por exemplo, o Pelé, que também marcou gols pela seleção brasileira antes dos 18 anos. E aí tem gente que fala, você tá comparando e tudo mais. Não, não tô comparando, não. Nós só estamos aqui falando de uma marca que o jogador alcançou. E com uma bela assistência ainda do Vinícius Júnior. Bela assistência. Inclusive, isso acabou repercutindo na Europa. Olha só o que eles falaram aqui, ó. Real Madrid lambe os beiços. Vinícius dá assistência. Endrick marca o gol da vitória e celebra a la Messi no Bernabéu. Foi aquela hora que o Endrick tirou a camisa e mostrou o número 9 ali, assim como o Messi fazia lá no Santiago Bernabéu nas épocas de glória do Barcelona. Alguns repórteres questionou o Endrick no final da entrevista, fazendo aqueles comparativos com Pelé e tudo mais, e o Endrick ficou bem irritado com isso, cara. Olha isso aqui, ó. Sempre tive na minha cabeça que vocês, jornalistas, criam coisas de vocês. Vocês criam coisas malucas. Quando eu era menor, quando eu tinha 16 anos, eu via bastante rede social, não vou mentir. E ficavam me comparando com o Vitor Roque, ficavam me comparando com Pelé. Vocês são malucos. Pelé foi o Pelé. Então, o Endrick afasta qualquer tipo de comparação. E, além disso, dá uma no jornalista, né? Falando que os caras criam coisa da cabeça deles. É que o pessoal pega os números e começa aquelas comparações. Ah, porque fez gols assim como o Pelé, isso e tudo mais. Eu acho importante os números. Sim, é legal. Pô, cara, ó, fica sabendo que você menor de idade ainda, com 17 anos, fez gols por partidas oficiais da seleção, assim como o Pelé também fez. Pô, legal, bacana. Só que as comparações realmente, muitas vezes elas vêm ali de uma parte ansiosa e talvez emocionada de algumas pessoas. Agora, uma coisa que não é legal também é ver como que a galera desvaloriza, né, o gol do cara. Ah, foi um gol fácil. Ah, o cara tava sem marcação. Mas por que o cara tava sem marcação? Porque o cara tem a expertise de se posicionar. Porque o outro time ali comeu bronha. E a gente não pode dizer que o gol foi fácil, que isso, que aquilo, simplesmente porque o adversário errou. Porque todas as jogadas vai existir um erro provável de marcação do adversário para que ela aconteça. E algumas pessoas gostam de ficar menosprezando o menino, desvalorizando. Eu vi comentários aí na rede social falando assim, esse Endrick vai flopar, escuta o que eu tô te falando. Não vai demorar muito para estar de volta no Brasil e tudo mais. Cara, porra. A assistência do Vinícius Júnior foi linda. O Vinícius Júnior é um jogador que veio aí da cria da base do Flamengo. E até por isso, eu reconheço a qualidade que o jogador tem. Agora, algumas pessoas, só porque o jogador é um jogador que está vindo do Palmeiras, simplesmente parece que tá gorando o moleque. E aí eu não consigo entender. De verdade, a sociedade brasileira ela tem um grande problema de desvalorizar aquilo que vem dela mesma. Desvalorizar a sua cultura, desvalorizar os seus artistas, sempre colocar um nível abaixo, né? Se fosse um argentino que estivesse fazendo um gol aí aos 17 anos, nossa, o novo Maradona, olha só o jogador que a Argentina tem, e o Brasil faz tanto tempo que não lança um centroavante como esse, ia tá todo mundo babando ovo, todo mundo pagando pau. Agora, só porque é um atleta aqui do Brasil, é um atleta mais especificamente que está vindo do Palmeiras, as pessoas ficam menosprezando o cara. Porra, velho, eu encho o saco isso, de verdade. Eu venho de uma geração lá dos anos 90, que não importava se o Kaká era do São Paulo, que não importava se o Adriano jogou no Flamengo, que não importava se o Ronaldo veio do Cruzeiro. Pra mim não importava nada disso, o que importava era os caras representarem a seleção e, tipo, chegar lá e fazer a coisa acontecer. Então, a partir do momento que os caras vestiam a camisa da seleção, eu torcia pros caras. Se a gente sempre for ter essa perspectiva clubista, e me desculpe a palavra, mas ignorante, pô, vai ser muito difícil, né? A gente vai entrar numa Copa do Mundo em guerra entre fãs ali, né? Os fãs do Endrick palmeirenses contra os fãs do Vinícius Júnior flamenguista, e aí um tentando desvalorizar ou menosprezar
de alguma forma, sendo que os dois ali estão se abraçando em campo, estão se comemorando, um tá prestando assistência pro outro e tá tudo bem, serão colegas de equipe no futuro. Então, meu amigo, eu considero que você, talvez, que menospreze alguns aí dos jovens atletas do seu time adversário, pô, pense duas vezes e torça pra esses caras, porque é o futuro ali na frente, na próxima Copa do Mundo. Querendo ou não, provavelmente esses caras vão estar lá. Vamos falar um pouquinho, pô, ontem o Renato Gaúcho, ele deu a coletiva, né, após o jogo lá do Grêmio. Falando nisso, o Grêmio disputa com o Fluminense as oitavas de final da Libertadores. E aí o Renato Gaúcho na coletiva, mano, ele mandou um recado ali pros times de São Paulo e Rio de Janeiro. E quando eu falo times de São Paulo e Rio de Janeiro, eu tô querendo ali falar Flamengo, Palmeiras, que foram esses principais clubes que bateram contra aquela paralisação do Brasileirão. Ele não falou, ele não citou os clubes. Mas, mano, automaticamente, olha só, olha aqui. A única coisa que me chateia é que todo mundo vê as nossas dificuldades e os clubes não fecharam. Ou seja, quando ele fala de não fechar, é tipo assim, não fecharam com eles, entendeu? Não abraçaram a ideia. E dor de barriga não dá uma vez só. Gostaria de ver um problema desses em São Paulo ou no Rio. Pô, você gostaria de ver um problema desses em São Paulo ou no Rio, Renato Gaúcho? Eu espero que isso seja apenas uma forma de se expressar, que seja apenas uma simples força de expressão. E não que você realmente gostaria de ver esse problema no Rio de Janeiro ou em São Paulo, porque é lamentável que isso aconteça em qualquer lugar do mundo, porque afeta muitos seres humanos. Então eu espero que isso seja apenas uma forma de colocação sua, muito infeliz por sinal. Gostaria de ver o que os presidentes dos clubes iriam fazer e o que o presidente da CBF iria fazer, ou seja, ele reforça, né, que ele gostaria. Resumindo, cada um com seus problemas e se vira. Por isso que nós fechamos com o nosso torcedor, juntamente com o nosso presidente, diretoria, jogadores e comissão. Somos profissionais e estamos correndo atrás, até porque somos pagos para isso. Mas volto a falar, a decepção ficou. Não de todos os clubes, mas da maioria. E como falei e volto a repetir, espero que não aconteça em nenhum outro estado, mas dor de barriga não dá uma vez só, pode ter certeza. E ele disse o seguinte: é lógico que cada presidente tem toda a liberdade de tomar decisões que bem entende, mas nessa hora a gente viu quem era quem. Botafogo, por exemplo, o time do Rio que fechou com a gente, viu os problemas que estamos passando lá. Estou dando como exemplo. Ninguém tá pedindo para os clubes ficarem com peninha e darem pontos pra gente. Não, a gente não quer isso. Mas eu acho que juntando a força de todos os clubes, a decisão poderia ser um pouquinho diferente para o nosso estado. Mas não saiu dessa forma. O Botafogo, o presidente que contou pra mim, fechou conosco. E praticamente ficou por aí. Essa é a realidade. Então a gente vai continuar trabalhando, buscando os resultados. Nós somos profissionais. Mas essa dor de barriga não dá uma vez só não. Então, mais uma vez, ele reforçou, né, que essa dor de barriga não dá uma vez. Eu espero, o Renato Gaúcho, que seja a primeira e última vez desse tipo de dor de barriga. Porque isso afetou muitas e muitas pessoas. Então, assim, lamentavelmente, esse tipo de força de expressão que você utilizou, reiterou e enfatizou várias vezes na sua coletiva ontem, ela é totalmente infeliz, porque nós não estamos falando apenas de clubes de futebol, nós estamos falando de uma catástrofe que abalou um estado inteiro e muitas pessoas, socialmente e economicamente falando também. Então, é muito delicado e muito sensível esse ponto. Você tem todo o direito de demonstrar o seu protesto, mas eu acho que você se colocou e se expressou de uma forma muito errada. E outra coisa, pessoal, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, esses três clubes fizeram uma nota em conjunto na época que aconteceu, cedendo estádios, campos de treinamento para que esses times, para os times do Sul, viessem e pudessem se acomodar, se alojar e treinar nesses campos. Então, ou seja, eles não viraram as costas. Eles só foram contra a paralisação do campeonato, que por 2 rodadas já ia paralisar mesmo agora, por causa dos amistosos da seleção, tem Copa América logo lá na frente. Por causa de 2 rodadas, não mudou muita coisa não. Não mudou muita coisa não. Mas eles eram contra apenas isso. Agora, da forma que ele colocou e expressou aqui, realmente eu acho que foi desnecessário. Ó, tem notícia aí de que o Michael, Michael, cada um aí pronuncia
da maneira que bem entender. Ele está com as malas prontas para voltar para o Flamengo. Isso mesmo, informação lá do Coluna do Fla. Vamos lá. Al Hilal decidiu colocar Michael na lista de negociáveis para a próxima janela de transferência. Desse modo, o Flamengo se interessou em contratar o jogador e encaminhou a contratação do atacante por 8 milhões de euros, aproximadamente 45 milhões de reais. De acordo com o site árabe, Namarará, o Flamengo iniciou as negociações com o Al Hilal nas últimas semanas e já entrou em acordo pela contratação do jogador. O Flamengo estaria disposto a pagar 8 milhões de euros para ter o atacante a partir de julho. Lembrando que ele tem vínculo até a metade de 2025. Então, por isso, se faz necessário o pagamento aí da contratação do jogador. Porque se ele tivesse em período de término de contrato, ele poderia assinar com outro clube sem a necessidade de mais aportes financeiros. Pessoal, existe uma promessa do Marcos Braz ali com o Michael, que quando ele retornasse para o Brasil, o Flamengo iria dar esse pontapé. Porém, a coluna do Fla também trouxe que o Cruzeiro tem sondado o jogador. A gente tá vendo que o Cruzeiro tá fazendo umas movimentações aí, parece que a empresa patrocinadora do Corinthians vai lá pro Cruzeiro. Então, o Cruzeiro tem montado um elenco, tem investido em jogadores melhores. Os caras estão querendo realmente subir o nível, subir o degrau, com essa nova gestão que assumiu, e os caras estão querendo fazer realmente um trabalho ali para um time mais competitivo em termos de elenco. Porém, vendo o retrospecto que o Michael ele tem dentro do Flamengo e toda essa questão ali de promessa, de volta, vir pro Flamengo e tudo mais, eu acredito que é muito provável que se ele for voltar pro Brasil, ele venha para o Flamengo, independentemente, né, da proposta do Cruzeiro. Então, pelo menos, é isso o que eu acho e o que eu acredito. E o Luan, né, a venda dele realmente se confirmou. Na verdade, acho que foi até antes de ontem que essa venda se confirmou, mas eu não tinha trazido essa notícia aqui ainda. Por 18 milhões lá ao Toluca do México. Tinha uma disputa acontecendo entre o América, mas aí o Toluca entrou na jogada e acabou levando o jogador. Por 18 milhões de reais, tá? 3,5 milhões de euros. O problema é que 40% dessa grana vai pro Vasco. Além disso, mais 5% de solidariedade também vai pro Vasco. Então, praticamente metade do jogador vai pro Vasco. E agora, o Palmeiras, ele fica sem uma referência na zaga. E eu vou ser sincero com vocês, eu sempre fui a favor da venda do Luan. Eu sempre achei que o Luan, ele havia chegado ali, talvez, né, no seu ápice no Palmeiras, e em muitos e muitos momentos eu falei, pô, o Luan tem que ser vendido, tem que ser negociado. Porém, a forma como essa negociação aconteceu, eu não gostei. Não gostei. Porque assim, o Gomes está convocado. O Murilo tá lá. E o Luan iria fazer uma dupla de zaga com o Murilo. Inclusive, no início da temporada, fez um trabalho muito bom no Campeonato Paulista, quando o Gomes se lesionou. Então eles estavam formando uma dupla de zaga muito boa, muito sólida. E aí o Gustavo Gomes retornou e não voltou nos seus melhores momentos. Ele voltou com uma irregularidade. Mas os caras enxergaram que agora é o momento para vender o Luan. Aí eu pergunto pra você, quem que o Palmeiras contratou pra poder vender o Luan? Ah, Neto, mas tem a molecada reserva e tal. Não, beleza, mas aí você falou certo. Tem a molecada reserva. A molecada reserva. São jogadores ainda que não teve uma continuidade no Palmeiras pra você, não, ó, você é titular. E agora nós vamos ter 9 jogos sem o Gustavo Gomes. Em termos de zaga, a gente não vem bem. O Palmeiras tem levado muitos gols nessa temporada, inclusive de equipes tecnicamente muito inferiores, com erros de marcação escrachos, grosseiros, absurdos. A gente viu aí, principalmente nos últimos meses agora, né, nessas últimas semanas. E simplesmente o Palmeiras vende o seu zagueiro por um valor que no final vai sobrar 9 milhões e pouco para os cofres do Palmeiras. Esse valor, frente aos jogadores que o Palmeiras tem vendido da base, é muito irrelevante. E aí, eu não sei se foi uma boa venda. Não sei.
Acredito que o que aconteceu é que o jogador ele realmente estava com o desejo de sair. Isso daí... aí já é uma questão pessoal do jogador, né? Mas eu acho que não foi uma boa venda. Nesse momento, não. Nesse momento, não. Talvez ao término da temporada... Talvez se o Palmeiras realmente já tivesse com outro jogador engatilhado. Tem ali. O Palmeiras tá fazendo umas sondagens com o zagueiro do Boca, com outro jogador aqui e ali, mas é sondagens. A gente não sabe realmente até onde vai. Só que agora a contratação de um zagueiro, assim como a contratação de um substituto para o Endrick, elas se tornam prioridades dentro aí do plantel do Palmeiras. Na minha opinião e na minha visão é isso. Tá bom? Coloca nas opiniões aí, tamo junto. Valeu, falou, até mais.